A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar, né, meus irmãos? Como é bom meditar na palavra do Senhor, como é bom louvar, né? O vídeo que eu acabei de postar aí foi um direcionamento do Espírito Santo, amém? Tem direção certa, amém, meus irmãos? Não é em vão. Amém? Quando o Espírito Santo de Deus manda, temos que obedecer. Amém, meus irmãos? Deus, ele é maravilhoso. Deus é bom todo o tempo. E ele sempre sabe o que faz na nossa vida. Nós não sabemos que rumo pegamos, o que vai dar certo, o que não, mas Deus sabe. Entrega a sua vida a Deus. Confia nele. Creia em Deus, meu irmão, que você vai vencer. Para de ficar pegando caminhos errados. Esse caminho eu acho que é bom. Primeiro, antes de você caminhar por um caminho ou tomar direções precipitadas, ore a Deus. Pede a Deus direção certa. Ele vai te dar. Pede a Deus sabedoria para que você não venha errar caminhos mais. Deus vai te dar o melhor caminho, porque Ele sabe, meu irmão, de todas as coisas. Amém. Pede direção a Deus, não fique andando por aí sem direcionamento do Pai. Vai sair procurar emprego, levar currículo, pede direção, pede para que Deus vá na sua frente, para que Deus coloque você numa empresa que seja do seu agrado. Amém, meus irmãos? Temos que aprender a colocar Deus na nossa frente. Temos que aprender, né, a andar certo com Deus. Amém? Glórias a Deus. Deus, ele é maravilhoso, ele é contigo. Amém? O tempo de cantar está chegando para pessoas obedientes. Obedientes na palavra, obedientes em Cristo Jesus, que anda certo, com o coração sincero na presença de Deus. Deus está trazendo bênçãos sem medidas. Quando Deus traz bênção, meu irmão, em todas as áreas, Ele pega até aqueles que estão em sua volta. Amém? A bênção não fica só para você, não. Pega a sua casa, a sua família. Todos serão abençoados, mas você tem que persistir. Você tem que continuar sendo sincero na presença de Deus. Porque Deus, ele quer nos abençoar, meu irmão. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Faça a sua parte na presença de Deus. Ande sempre com o coração sincero na presença do Pai. Amém? O que você não consegue parar de vício, o que você não consegue fazer sozinho, pede ajuda para Ele, porque Ele é nossa força, Ele é nossa fortaleza. Amém, meus irmãos? Olha, o irmão Adilson aqui fumava, e para mim era uma coisa impossível de parar, mas eu pedi ajuda para aquele que tudo pode, meu irmão. E ele veio na minha vida e tirou o vício do cigarro, que eu achava impossível eu parar de fumar. Quantas e quantas vezes eu tentei parar de fumar por minhas próprias forças, mas eu descobri que eu não tenho força nenhuma. Amém? Mas o Deus que eu sirvo, ele tem. Então pede a Deus o que você não conseguir parar, de pecadinhos de estimação, de coisinhas que desagradam a Deus, pede ajuda a Ele. Amém, meus irmãos? Pede ajuda. Senhor, eu não consigo parar com essas drogas. Pai, mas o Senhor pode. O Senhor tem poder, me ajuda. Senhor, eu quero parar com esse cigarro. Eu não tenho forças, mas o Senhor tem. Me ajuda, Pai, a ser um homem melhor, uma mulher melhor na presença do Senhor. Me ajuda, me dá-me forças, Pai, para resistir o mal, para resistir às tentações do mundo. Oh, glória a Deus, o Espírito Santo está falando aqui nesta data de hoje. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai, para todos sempre. Meus irmãos, nós temos que sempre estar lembrando que nós não temos poder, mas Deus que nós servimos tem.
Ele é o dono de tudo e de todos. Ele é o nosso Criador. É Ele que faz a nossa história. Amém, meus irmãos? É Ele que muda capítulos da nossa vida. É Ele que coloca de pé aquele que caiu. É Deus, meu irmão. Amém. É por ouvir a palavra. É por deixar, abre o seu coração. Deixa o Espírito Santo entrar. Porque Ele vai mudar você. Tem pessoas, meu irmão, que o Espírito Santo me revela, vão na igreja, mas estão com o coração fechado. Estão com o coração fechado só para a palavra. Não deixa o Espírito Santo entrar para fazer mudança. Meu irmão, não é eu que faço mudança na sua vida. Não, não é eu estar aqui todo dia falando a palavra de Deus, amém, para você, que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você abrir o seu coração. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo entrar, amém. Deixa o Espírito Santo entrar pela palavra. Amém, meus irmãos? Não é eu que mudo você, é você mesmo que auto se muda e abre o seu coração para o Espírito Santo de fazer uma pessoa nova. Amém, meus irmãos? Eu estou aqui fazendo a minha parte. Amém? É falando a palavra todos os dias, mas você tem que pegar a palavra, você tem que abrir o seu coração para que o Espírito Santo entre. Porque senão, meu irmão, você sempre vai estar na presença de Deus pegando caminhos errados. Tem pessoas pegando caminhos errados. Tem pessoas, amém, fazendo voto na presença de Deus que não pode cumprir. Amém? E Deus não se agrada, meu irmão. Antes que nunca fizesse voto. Olha, Espírito Santo falando com alguém aqui. Tem alguém que fez voto com Deus e não pode cumprir. Antes que não fizesse. Amém? Por isso que nós temos que abrir o coração para o Espírito Santo entrar. Para que nós não venha fazer coisa errada na presença de Deus. Tem pessoas aí que estão perdendo bênção. Estão perdendo de ser abençoados por Deus. Por quê? Porque fizeram votos, amém, no altar do Senhor e não cumpriram. Amém? Antes que você faça voto, meu irmão, pare e pense e olhe bem a palavra do Senhor. É um perigo, meu irmão, você fazer voto e não cumprir. É como diz a palavra do Senhor, antes que não fizesse. Por isso que nós temos que ouvir mais e falar menos. Amém. Glórias a Deus. Deus quer abençoar pessoas aqui, mas tem pessoas que estão nos caminhos errados, porque não pede direção a Deus. Eu acho que por esse caminho vai dar certo. Esse acha seu, meu irmão, não é para você. Você tem que ter a certeza, e a certeza só vem de Deus. Porque, meu irmão, nós fazemos planos. Amém? Nós fazemos planos. Mas a resposta dos nossos planos vem de Deus. Porque é Deus que sabe o melhor para a nossa vida. Amém? Coloque Deus na sua frente. Pare de ficar pegando caminhos alternativos, errados, achando que você está no melhor caminho do mundo. Tem pessoas aí que batem no peito falando, eu sou salvo, mas já está com o pé no inferno. Por que não obedece a Deus? Porque só vive pegando direcionamento da sua própria inteligência, da sua própria sabedoria. Não pede mais direcionamento ao Espírito Santo. Quantas pessoas, meus irmãos, estão na presença de Deus, nos caminhos errados, achando que já está salvo. Amém? Achando porque dá uma doação aqui, uma doação ali, e é bom para as pessoas, mas Deus conhece seu coração. Deus sabe as suas intenções. Amém, meus irmãos? Com Deus não funciona a capa, não. Eita glória que Deus está falando nessa noite, né? Amém, meus irmãos? Lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 em diante, 4 e 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-los.
Porque não se agrada de tolos. Olha como é que Deus chama aquele que faz voto e não cumpre. Cumpre o voto que fazem. Melhor que não votes do que voteis e não cumpras. Meu irmão, se você fez algum voto para Deus, corra em cumprir aquilo que você fez, o voto para Deus. Amém? Ah, mas eu não recebi a benção. Ei, o voto quem fez foi você. Deus não pediu para você fazer voto. Amém? Foi você que fez um voto com Deus. Então corra em cumprir. Cumpre o voto seu primeiro para depois você ver a benção. Porque Deus não trabalha na barganha. Deus não trabalha, eu vou fazer isso, e o Senhor me dá aquilo. Não. Se você fez um voto, cumpra. Independentemente se você recebeu ou não. Amém? Porque são votos, não é negociação. Amém, meus irmãos? Tem pessoas que confundem voto com negociação com Deus. E Deus não negocia. Amém, meus irmãos? Então não tem essa, eu não fiz o voto ainda porque eu não recebi. Não, você não barganhou com Deus. Você fez um voto com Ele. Agora basta a sua fé. Você que tem que ter fé. Porque Deus ele vai fazer se Ele quiser. Amém, meus irmãos? Não é como nós pensamos, mas sim como está escrito na palavra. Se você faz um voto, meu irmão, corra em cumprir, corra, vai e cumpre, para que Deus abra a sua vida, abre caminhos, abre portas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu conheço uma pessoa, eu já falei aqui, amém, no canal, pois eu vou falar de novo porque o Espírito Santo está me dizendo, que fez voto com Deus, amém, diante de duas testemunhas, amém, meus irmãos? Isso é muito grave e é muito sério. A pessoa falou que se Deus colocasse ela em determinado emprego, olha só, presta atenção na palavra, amém? O primeiro salário dela, ela ia dar R$1.000 para a casa do Senhor, que era na igreja. Ela estava indo na igreja, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, essa pessoa não ficou muito tempo nesse lugar. Por quê? Ao passar dos dias, semanas e meses, não cumpriu voto. Essa pessoa, meus irmãos, está numa caminhada cheia de pedras e espinhos. Amém? Por quê? Por que que o irmão Adilson está falando assim? Porque, meus irmãos, fez voto, não foi comigo, foi com Deus. Deus, ele pela infinita graça e misericórdia, ele cumpriu o desejo do coração dela. Mas ela não cumpriu o que disse a Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Meus irmãos, tem tempos, né? Tem tempos que... Aliás, tempos não, tem dias que eu vejo essa pessoa, eu vejo o ar de cansado, de exausto. Por quê? Porque está carregando o peso de votos não cumpridos. A pessoa onde encosta está querendo dormir, de tão cansada. Então, meu irmão, se você, minha irmã, fez um voto com Deus, corra em cumprir, independentemente se chegou ou não. Porque não é barganha, é voto. E depende da sua fé. Amém? Deus, ele faz. Amém? Mas se você prometer a Ele, Ele vai te cobrar. Amém, meus irmãos? Deus é um justo juiz. Amém? Então, se você não tem condições de fazer voto com Deus, não faça. Não faça. Não faça. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos abençoar por completo em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos
eu sempre estou dizendo isso aqui. Fazer a nossa parte. Estar na presença de Deus por completo e nada falhando. Nós temos que vigiar e orar. Por quê? Para que nós andamos certo com Cristo. Deus, Ele quer que você ande em obediência, ande certo com Ele, porque Ele tem bênçãos para você, meu irmão. E é nesse mundo aí, ó, que só vê rumores de guerra, é um negociando com o outro, é crise num país, crise no outro. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, é um querendo engolir o outro, né, meus irmãos? Então, é nesse mundo aí que você está vivendo, nessa crise financeira que Deus quer te abençoar. Mas você tem que andar certo com Deus, você tem que fazer a sua parte. Se você fez voto, corra lá e cumpra o seu voto e tenha fé em Deus. Amém? Espere a vontade e o tempo do Pai, porque Ele vai cumprir na sua vida. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que Deus abençoe grandemente sua casa, sua família. Amém? A sua vida financeira, o seu trabalho. Amém? As suas vendas. Que Deus abençoe. Deus vai abençoar vendas de pessoa aqui. Tem pessoas que andam da venda, né? Trabalha na venda. Deus vai abençoar você. Amém? Fique na posição. Posição é orando, buscando a Deus, meu irmão. Amém? Que as portas vão se abrir. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém? Não desista. Não desista, porque Deus vai trazer grandes coisas aí para aqueles que estão firmes, né, na caminhada com Cristo. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.